Graças a Deus por mais essa semana que nós estamos aqui. Mais uma semana se passou e quero desde já agradecer mais uma vez pela sua presença, você irmão, você irmã, os nossos amigos que estão aí presentes para assistir aqui. Mais uma aula, mais uma reflexão, mais uma transmissão que nós iremos fazer a respeito da Palavra de Deus e estudar aqui, no nosso estudo sistemático, sempre da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui depois de 5 semanas seguidas falando a respeito deste tema família, a qual nós entendemos já o suficiente, o tamanho da importância deste tema. Então hoje chegamos aqui na nossa 6ª aula, chegamos aqui na nossa 6ª reflexão e eu quero hoje focar com você 5 erros que você deve evitar para obter a felicidade em seu lar. Isso mesmo, 5 erros que você deve evitar para obter a felicidade por completo em seu lar. Porque uma coisa é certa, uma coisa é fato, você é de concordar comigo. Todos nós queremos ter uma família feliz, todos nós queremos viver em um lar alegre, todos nós queremos viver, gozar do máximo possível a alegria dentro da nossa casa. Por isso, existem alguns erros que tiram a felicidade de dentro da sua casa. E é sobre esses erros que eu quero comentar, quero citar para você hoje, para que você venha eliminar, se é que alguém da sua casa comete algum deles. E com a ajuda da Bíblia, como nós sabemos, com a ajuda do manual da família, nós podemos aprender a evitar esses erros, formando uma família mais forte e mais alegre em Jesus. Porque uma família feliz se constrói na base da palavra de Deus. Então vamos lá. Alguns erros, 5 erros que nós devemos evitar. O primeiro erro que você deve evitar para ter uma família feliz é o egoísmo. Isso mesmo, na família, o egoísmo é o grande inimigo de quem? É o grande inimigo do amor. Quando cada um está preocupado apenas consigo mesmo, quando cada um está preocupado apenas consigo próximo, os outros se tornam o quê? Se tornam apenas coisas para serem usadas. Por isso, na família, o egoísmo ele tem que ser evitado de toda forma, a todo custo. Na família feliz, nós devemos seguir as orientações que Paulo deu aos irmãos de Filipos. Ele registrou na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, no verso de número 4, onde ele diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Muitas vezes nós pensamos erroneamente, olha, aqui é cada um por si, cada um cuida do seu, cada um toma conta do seu, mas isso é uma forma de demonstrar o egoísmo. Paulo está dizendo, olha, para ter uma família feliz, cada um deve cuidar não somente dos seus, mas também cuide dos interesses dos outros. É um por todos e todos por um. Quando os membros da família se preocupam com o bem um dos outros, encontra uma segurança e união que não existe quando é cada um para si. Então esse é o primeiro erro que nós devemos evitar para que nós tenhamos uma família, um lar feliz, o egoísmo. O segundo erro, muito constante dentro dos lares, também que deve ser evitado de todo custo, é o desrespeito. Isso. Ninguém fica feliz quando os seus sentimentos eles são machucados. Qual é a mãe que fica feliz quando o filho desvaloriza os seus cuidados? Muitas vezes nós vimos isso, muitas vezes ouvimos mães se queixando, mães reclamando, porque ela faz de todo custo, ela limpa a casa, ela lava a roupa, ela faz a comida e às vezes o filho chega e
ou o filho, até mesmo o marido, desvaloriza aquilo que a mãe fez. Mas essa como? Desvaloriza como? Dizendo, né, coisas tipo, mas essa comida de novo? Ah, mas só tem isso para comer? Ah, mas aquela roupa não está lavada? Ah, mas esse presente que você me deu? Ou seja, desrespeito, desvaloriza, né? Esse é um erro que nós devemos evitar, se é que queremos, né, ter uma família feliz. Mas sabemos que é muito comum cair no erro de desvalorizar os outros, cair no erro de desvalorizar outros membros da família, desvalorizar às vezes o trabalho do pai, desvalorizar às vezes um trabalho do filho, desvalorizar o trabalho da mãe, como eu disse. O desrespeito, ele deve ser evitado. O respeito, ele é muito importante. Tanto é que Pedro, ele disse na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso de número 17, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. E não são apenas os filhos que devem respeito aos pais. Para que tenhamos uma alegria por completo, todos na família devem ter respeito uns pelos outros. O marido pela esposa, a esposa pelo marido, os filhos pelos pais e os pais pelos filhos, os irmãos uns pelos outros e assim por diante. Cada um merece respeito. Por quê? Porque todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. O terceiro erro que nós devemos evitar para que tenhamos uma família feliz, um lar muito alegre, é o ressentimento. Já ouviu falar dessa palavrinha? Isso. O ressentimento, ele destrói qualquer relacionamento. Nós sabemos, ninguém é perfeito. O ressentimento, ele destrói qualquer relacionamento. E ninguém é perfeito. Todos irão cometer erros. Sabemos disso. Ninguém é perfeito. Todos irão cometer erros. Agora, guardar ressentimentos azeda as relações. Porque não nos deixa largar a mágoas de coisas passadas. Né? Quantas vezes aqueles erros que algum membro da família comete há tantos anos atrás, há tanto tempo já foi passado, né? E de repente em uma mesa, num almoço, num jantar, numa festa de família, aquele ressentimento é jogado à tona e ali as relações acabam se esfriando, as mágoas já acabam voltando. Então, esse é um erro que nós não devemos cometer. Devemos, como diz a palavra de Deus, esquecer das coisas que foram ficadas para trás, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né? Nós devemos seguir para o alvo, devemos seguir em diante. Então, família, quer ter um lar feliz, quer ter um lar alegre? Deixe para trás todo o ressentimento. Uma casa cheia de pessoas ressentidas, umas contra as outras, não tem motivos para se alegrar. Qual é a solução para isso? O perdão, ele é a solução para o ressentimento. Perdoar significa largar a mágoa contra alguém, deixando o que aconteceu aonde? Nas mãos de Deus. Erros são cometidos, mas há sempre a chance de consertar as coisas. Tanto é que Lucas escreveu no capítulo 17, no verso 3 e 4, onde ele diz: tomem cuidados. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Ou seja, o perdão é o melhor remédio, é a melhor solução para o ressentimento. Então essa é a terceira dica para que venhamos evitar, para que não venhamos cometer, para ter a felicidade por completo em nosso lar. O quarto ponto, o quarto erro que devemos evitar na nossa família, dentro da nossa casa, é a indisciplina. Isso mesmo, ninguém gosta de regras e de castigos, mas a alternativa é muito pior. A família sem nenhuma disciplina, a família sem nenhuma regra, ela é caótica. Um pouco de disciplina faz maravilhas. As regras, elas trazem o quê?
As regras são feitas para trazer segurança, para trazer estabilidade para a família toda. E as regras, ela prepara os filhos para a vida real. Ela prepara os filhos para a vida real. Tanto é que o homem sábio deixou registrado em Provérbios, capítulo 23, verso 13 e 14, onde ele diz: não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara e assim a livrará da sepultura. Ao contrário do que parece, estabelecer limites traz mais liberdade. Então evite a indisciplina dentro de casa. Coloque regras, coloque limites para que você tenha uma família feliz. E o quinto ponto que nós devemos evitar no nosso lar, essa é fundamental e todos há de concordar, é a mentira. A mentira, ela destrói a confiança. A mentira, ela destrói a união da família. Pode parecer uma solução até inteligente, né? Às vezes, não, eu não posso falar isso aqui, a verdade, senão meu pai vai ficar muito bravo comigo. Olha, se eu contar isso aqui para minha esposa, ela é capaz dela ir embora. Olha, se o meu marido ficar sabendo que eu comprei esse negócio aqui, eu tenho que esconder dele a todo custo. Mas a mentira, ela parece uma solução inteligente para evitar consequências, mas a mentira, ela cria um ambiente de desconfiança. Ela cria um ambiente de desconfiança. Uma família, ela não pode viver na base da ilusão e do engano. A verdade acaba sempre por sair e a descoberta da mentira, ela machuca. Então a mentira, ela deve ser evitada a todo custo dentro do lar. A honestidade, ela é essencial dentro de um lar. A honestidade, ela é essencial dentro de uma casa. Tanto que Paulo orienta na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, no verso de número 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. É isso que Paulo está orientando, a honestidade e evitar a qualquer preço a mentira. Nem sempre é fácil dizer a verdade. Nem sempre é fácil você chegar em casa ou chegar para os seus pais em um momento de dificuldade, num momento de crise, num momento você dizer: olha, eu fui demitido. Olha, eu tirei 0 na prova. Olha, eu reprovei de ano. Olha, eu quebrei aquele objeto que o senhor tanto gosta. Nem sempre é fácil dizer a verdade, mas com amor, mas com carinho, com honestidade, a verdade, ela sempre gera união. Ela sempre gera união. Eu lembro ainda de um caso na empresa em que um dos funcionários, ele foi demitido, né? E o pai dele levava ele todos os dias, deixava ele na porta da empresa todos os dias, né? E aquela pessoa, ela foi demitida, né? Ela foi demitida e passado 2, 3 dias, eu chegando na empresa, eu vi que aquela pessoa, ela estava com a mochila nas costas, de uniforme, virando a esquina. Aí eu fiquei pensando, falei, mas como assim? Ele já foi mandado embora, já faz 3 ou 4 dias, e como que ele está ali ainda de uniforme? E aí eu fiquei sabendo, ele não podia falar, não teve coragem de falar para o pai a verdade. E o pai dele, mesmo ele demitido, o pai dele levava ele todos os dias na porta do trabalho e deixava ele lá. E quando o pai dele virava as costas, ele virava o quarteirão e ele ia embora para casa. Agora, pense comigo, quando isso foi descoberto, qual deve ter sido o sentimento do pai? A honestidade, ela é essencial. A honestidade, ela gera confiança. A honestidade, ela gera união. Por isso, a mentira, ela deve ser evitada de qualquer forma. Na família feliz, cada um sabe que pode ser natural, sem máscara e nem fingimento. Seja honesto, seja verdadeiro.
Independente das consequências, fale a verdade para o seu pai, fale a verdade para sua mãe, fale a verdade para os seus filhos, fale a verdade para os seus irmãos. Essas, então, são as 5 dicas que eu disse para vocês, queria falar para que você venha evitar para ter uma família feliz. E como nós falamos bastante, sobre filhos na semana passada, na gravação passada, uma das coisas que impede ainda a felicidade da família ou do casal, essa felicidade completa no lar, é a falha na educação dos filhos. Isso mesmo. Se tem 5 pontos que nós devemos evitar para que tenhamos uma alegria completa no nosso lar, outro ponto que vai agregar ainda mais e vai trazer ainda mais felicidade para dentro do seu lar é a educação dos seus filhos. Os pais, eles sendo responsáveis direto pela educação, eles devem ensinar os seus filhos no temor do Senhor. Como? Com amor incondicional, com bom senso ou senso de responsabilidade e também de sabedoria. Um ambiente familiar sadio, um ambiente familiar feliz e equilibrado também será fundamental para auxiliar o desenvolvimento dos filhos, na sua formação social, na sua formação física, na sua formação emocional, na sua formação intelectual e espiritual. Isso serve para o quê? Serve para todas as idades, serve para todas as fases da vida. Considerando a Bíblia ainda como manual da família, ela nos orienta e nos dá algumas informações importantes na criação e educação deles. Vamos passar por alguma delas. Primeiro, ensina os seus filhos a amar a Deus e a amar o seu próximo. Isso faz parte da educação dos filhos. E isso faz parte para que venhamos ter um lar alegre, uma casa feliz. Ensina os seus filhos a amar a Deus e a amar o próximo. Ensinar eles a amar a Deus, ouvir e obedecer a sua palavra, será o melhor dos ensinamentos que poderá deixar para os seus filhos. Às vezes nós queremos tanto deixar uma faculdade, às vezes nós queremos tanto deixar um estudo, às vezes nós queremos tanto deixar uma casa, deixar um carro, mas ensinar os seus filhos a obedecer a Deus é algo fundamental que você vai deixar. Tanto é que Deuteronômio, capítulo número 6, versos 5 ao 7, está escrito assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, se está registrado na palavra, ensinar os seus filhos a amar a Deus é de suma importância. Jesus também nos orienta sobre estes grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mateus capítulo 12, verso 30 e 31, está registrado: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ama o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes, disse Jesus. O segundo ponto, a respeito ainda de filhos, para que você tenha alegria e felicidade completa na sua casa, ensine eles, mas seja você o modelo. Isso mesmo. Ser um bom exemplo para os filhos não é tarefa fácil. Não é, mas é essencial para que eles possam ter referências importantes em sua vida, para que eles não venham aprender com A ou com B, mas que você, pai, você, mãe, seja modelo para que os seus filhos venham aprender como ser um bom marido, como ser uma boa esposa, como ser um bom funcionário, como ser um bom obreiro, como ser um bom líder, como ser um bom liderado. Seja vocês, pais, os modelos de ensino dos seus filhos. Assim como o apóstolo Paulo, né? Nós devemos ser imitadores de Cristo,
para que os nossos filhos o imitem através de quem? Através de nós. E Paulo, ele disse, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 1, tornem-se meus imitadores. Olha só a ousadia de Paulo. Ele bateu no peito e disse, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que nós possamos dizer para os nossos filhos essa verdade. Olha, vocês têm que ser meus imitadores. Você, filha, seja imitadora da sua mãe. Você, filho, seja imitador do seu pai. O terceiro ponto, o terceiro ensinamento que nós devemos deixar para os nossos filhos, para que a alegria seja completa, ensina eles a obedecerem. Isso mesmo. Ensine a obedecer o quê? Obedecer às leis de Deus, começando pela obediência aos pais. Efésios capítulo 6, verso 1 ao 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Verso 2, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. E ensina eles a obedecerem também às autoridades. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, do verso 13 ao 15, diz, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes, como por eles enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, pois a vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Ou seja, ensine seus filhos a obedecerem às leis de Deus, mas ensine seus filhos também a obedecerem às autoridades, respeitando e sendo humildes perante todas as pessoas. 1 Pedro 2,17, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honram o rei. Isso tudo faz parte, irmão. Isso tudo para vocês que estão aí nos assistindo faz parte se você deseja ter a sua alegria no seu lar, se você deseja ter a felicidade por completa no seu lar. Você deve evitar algumas coisas, mas você deve praticar a educação, praticar o ensino dos seus filhos. O quarto ponto ensina seus filhos sobre as consequências. Os seus filhos, ao longo da vida, eles farão inúmeras escolhas. E certamente elas trarão o quê? Trarão impactos sobre eles mesmos e sobre outros também. Ensine os seus filhos essa preciosa lição através da bondade, através da correção e colocando o quê? Colocando limites. Homem sábio também deixou registrado em Provérbios capítulo 3, verso 11 e 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Então, pais, mães, ensine aos seus filhos sobre as consequências. E também um quinto ponto, ensine a eles sobre os valores e princípios de um cristão. O mundo, ele carece. Ou seja, fale para o seu filho sempre que ele é a Bíblia que o mundo está lendo. Fale para o seu filho que quando ele está no shopping, fala para o seu filho que quando ele está na escola, fala para o seu filho que quando ele está no trabalho, ele está sendo a Bíblia em que os amigos dele estão lendo. Isso mesmo, quais têm sido as atitudes dele, quais têm sido as brincadeiras dele, quais têm sido os princípios que eles estão praticando na rua, no shopping, no lazer, no trabalho. Ensine eles que o mundo ele carece de bons princípios, sobretudo de valores cristãos, de caráter, de retidão, de integridade e justiça. Ensine a seus filhos que a vida em sociedade, a natureza e as pessoas sejam beneficiadas pelos seus bons frutos. Ensine aos seus filhos os valores de um bom cristão. Tiago, capítulo 3, verso 12 e verso 13, ele registrou: meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos?
Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. E, para finalizarmos, é sempre bom relembrar que filhos, acontece o que com eles? Filhos crescem. E quando os filhos crescem, surgem 3 fases importantíssimas que nós devemos ficar atentos. Isso nós estamos ainda, não vamos perder o raciocínio, não vamos perder aí a nossa reflexão. Estamos falando ainda para nós termos um lar feliz, para nós termos uma casa feliz, coisa que nós devemos evitar e coisa que nós devemos ensinar. Então, quando os filhos crescem, tem 3 fases importantíssimas. Uma delas é a adolescência. A adolescência, ela é conhecida como fase difícil, né? Muitos conhecem a adolescência como fase difícil. Por quê? Porque é aí que o caráter está sendo formado. É na adolescência que a personalidade tenta se impor. É na adolescência, nós sabemos que é tempo de quê? É tempo de manter o diálogo aberto. E a compreensão nos momentos de crise que possa surgir. Devemos ficar atentos. Situações adversas surgirão nesse momento. Influências negativas, experiências perigosas. Por isso, vale a pena manter o relacionamento sadio sempre com o seu filho, sempre com o seu filho adolescente. Desaprovar comportamentos errados, sem medo de confrontos necessários. Orientar com amor, orientar com respeito, orientar com sabedoria, encorajar o adolescente para que mantenha uma firme convicção de quem eles são. Colossenses capítulo 3, verso 21. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. Então nós devemos encorajar com amor, devemos encorajar com respeito, com sabedoria. Mais uma dica, conheça bem os seus adolescentes. Conheça os gostos, conheça as aptidões, conheça os interesses, conheça os medos, conheça os sonhos dele. Invista tempo nisso e seja acessível para acompanhar, seja acessível para ouvir, para responder no tempo certo. Vocês poderão ser bons amigos, pais, mas não se esqueçam de ser o referencial de autoridade de Deus que eles necessitam. Outra fase dos filhos. Os filhos se tornam jovens e os filhos se tornam adultos. Diz um ditado, né? Já diz um ditado, filhos criados, trabalho dobrado. Mas é lógico que não precisamos tornar isso uma verdade, desde que estejamos atentos a alguns pontos. Os pais com os filhos nessa fase podem ser seus grandes amigos. Isso mesmo, aliados e bons conselheiros. A experiência de vida dos pais será bastante útil para auxiliar e para orientar os filhos adultos nas suas decisões pessoais, no decorrer da sua vida, na sua futura família. Mas 2 dicas. Primeiro, nós sabemos que nós temos os jovens, eles ficam adultos, né? Primeiro, filhos adultos solteiros. As regras da casa e o respeito entre todos devem permanecer os mesmos. Os pais continuam sempre sendo os chefes da sua família, né? Independente da idade dele, independente do trabalho dele, independente do salário, os pais continuam sendo os chefes, os pais continuam sendo ali a cabeça da família. Independente da idade, incentive os seus filhos a praticarem a responsabilidade, seja cooperando com alguma tarefa da casa ou arcando com algum gasto mensal da família, se ele já trabalha, pagar alguma conta ali, uma água, uma luz, uma internet, isso não faz mal e não vai matar ninguém, tá bom? Procure instruir quanto à necessidade de avançarem nos estudos, no trabalho ou profissão e amadureçam emocionalmente, né? E o outro ponto são os filhos casados. Filhos crescem, ficam adolescentes, filhos viram adultos, alguns solteiros dentro da casa, outros casam.
E com os filhos casados, seja acessível, mas não dominador. Procure desengatilhar qualquer tipo de dependência emocional ou dependência financeira que ainda mantenham com você. Isso é muito importante. Muitos filhos, eles vão crescendo ali, né? E às vezes se o pai não ensina isso, se o pai não mostra, muitos filhos acham que caixa eletrônico solta dinheiro porque ele foi com a sua cara. Ah, pai, não tem dinheiro? Ah, pega lá no caixa eletrônico. Ah, caixa eletrônico dá dinheiro para qualquer um? Você deve ensinar isso para o seu filho. Por que ele solta o dinheiro? Não tem dinheiro? Às vezes você fala, ah, pai, eu quero comprar isso. Ah, não tem dinheiro. Ah, passa o cartão. Ah, mas o que tem o cartão? O cartão não tem dinheiro? Deixe os seus filhos descobrirem que existe IPVA. Deixe os seus filhos descobrirem que existe IPTU. Deixe os seus filhos descobrirem que existe o licenciamento. Deixe os seus filhos descobrirem que existe seguro obrigatório. Deixe os seus filhos descobrirem que existe revisão. Deixe os seus filhos descobrirem que um carro para andar precisa pôr combustível. Deixe os seus filhos descobrirem que por um carro estar andando precisa trocar pneus. São coisas que eles vão descobrir com o tempo. E deixa eles ser acessível a essas coisas. Não tente impor a sua própria opinião ou vontade em relação a decisões e escolhas dos seus filhos casados, na relação com o cônjuge ou na criação dos filhos. Naturalmente, eles seguirão as suas próprias trajetórias, mas disponha sempre a amar, a orientar, sempre que solicitarem, pois com bons conselhos eles com certeza irão mais longe. Provérbios capítulo 1, versos 7 e 8. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Pois bem, vamos lá, recapitulando: sem egoísmo, sem desrespeito, sem ressentimento, sem disciplina, sem mentiras. Ensina seus filhos a amar a Deus e ao próximo, seja você o modelo, ensina eles a obedecerem, ensina eles sobre as consequências, ensina eles sobre os valores e princípios de um cristão, saiba lidar com o adolescente, seja orientador do jovem e seja amigo do casado. Siga essas instruções e viva uma família feliz. Com a produção de Alexandre Lima, com o apoio técnico de Samuel e Nicolas Bueno, interpretando Libras, Jéssica Nascimento, nós vamos ficando por aqui. Desde já quero te agradecer pela sua participação, o meu muito obrigado por você que assistiu mais essa aula e nos encontramos novamente na próxima semana. Até lá!